meu povo, a paz do Senhor Jesus, mais um programa do FECast. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui. E hoje é um privilégio poder estar aqui com vocês, transbordando para a vida de vocês. Eu creio e acredito que nós teremos um programa muito edificante no dia de hoje. Eu quero agradecer aos nossos patrocínios. Patrocínios esses que têm nos auxiliado todos os meses. Eu quero agradecer à empresa Winnick, a empresa Winnick que vem trazendo bicicletas ergométricas da China para o Brasil. E com isso, faz você ter uma bicicleta na comodidade da sua casa. Eu quero agradecer à empresa 7D Empreendedorismo, Escola de Empreendedores. Você que deseja trabalhar no Marketplace, agora é o momento. Põe no seu Instagram agora mesmo, @RafaelVicentim, e você vai receber todo o insight para poder vender no Marketplace. Também quero agradecer à empresa Ribeiro Frutas. A empresa Ribeiro Frutas vem trazendo fruta selecionada do Nordeste para a nossa grande cidade de São Paulo. Também quero agradecer à empresa Saúde Suprimentos, que vem com uma linha esportiva e também com suplementos alimentar para te ajudar no desenvolvimento do seu dia a dia. Isso aí, eu quero agradecer todos os nossos patrocínios. Quero também estender um convite para você. Você que vai ver esse vídeo aqui, escute muito bem isso. Você que vai visualizar este vídeo, eu quero te fazer um convite. Já pensou estar aqui comigo nesse estúdio maravilhoso, com toda essa estrutura? Nós temos câmeras de alta definição, 4K, som da melhor qualidade para captar toda a entrevista. Então, se você quer ser entrevistado por mim, contar a sua história, trazer a sua empresa para cá, aqui em algum momento desse vídeo aqui embaixo, vai ter um número, entre em contato com a nossa equipe e venha ser entrevistado por nós e viralizar. Aqui é o lugar que todo mundo viraliza. Vem para cá também você. Deus abençoe. Hoje eu estou recebendo aqui um grande príncipe de Deus, alguém que vai transbordar para os nossos corações, homem de Deus, que veio de Goiás para São Paulo, e eu quero cumprimentar ele aqui, o nosso diácono Gabriel Felipe. Muito obrigado pela tua presença aqui, Gabriel. Paz do Senhor, pastor Miguel, paz do Senhor, toda a equipe aqui do FECast. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar com vocês, tendo o privilégio de participar, e eu creio que será uma noite transbordante para quem está nos assistindo e de muita edificação. É isso aí, Gabriel. Gabriel, que veio da terra do pão de queijo. Gabriel, que veio da terra do café com leite, com aquele pão de queijo com requeijão. Do piqui. Ele está aqui hoje. Amém. Gabriel, muito obrigado pela tua presença. E Gabriel disse que não vai ficar em cima do muro, vai responder tudo, né, Gabriel? Isso é verdade. Vamos polemizar hoje aqui, hein? Eu quero polêmica, quero nome, CPF, RG. Ixi, misericórdia. Gabriel, mediante aos dias que nós temos vivido, né, pela fé, e sabemos que hoje a fé, na perspectiva de muita gente, tem uma visão distorcida, né? E eu queria que você respondesse aqui, se possível, sobre a sua perspectiva sobre a fé. Muitas pessoas dizem que tem fé quando tudo vai bem. Como manter a confiança quando o silêncio de Deus é a única resposta que você recebe? Como que você vê essa estrutura desse questionamento, dessa pergunta, para o telespectador que está aqui? O que você pode aplicar sobre isso? Porque quando Deus fica em silêncio, nós sabemos o nível da nossa fé. Pastor, interessante pergunta, agradeço pela pergunta. Existe um hino muito famoso da nossa querida pastora Cassiane, que diz que quando Deus está em silêncio, é que Ele está trabalhando. Só que há uma ansiedade muito grande no nosso coração de querer ver o trabalhar de Deus. E é onde que nasce a fé, porque a Bíblia diz que a fé é a prova daquilo que não se vê. Fé é baseado como se você estivesse num ambiente escuro, vazio, e pensando assim, será que eu dou o próximo passo ou não? E como que eu vou dar o primeiro passo se eu não estou vendo o chão? Uau! Fé é sobre isso, é você dar o passo acreditando que aquele que dá o chão, no momento que você der o passo, ele vai colocar o chão para você caminhar. Quando eu era mais novo, eu tinha muito hábito de orar e eu falava para Deus, Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha fé. E lendo a Bíblia,
Eu descobri que muitas das vezes a gente não recebe porque a gente ora de forma errada. Uau. Tiago, capítulo 4, versículo 3 vai dizer: pedis e não recebeis porque pedes mal. Uau. Então eu comecei a mudar a minha oração. Em vez de pedir para Deus aumentar a minha fé, eu comecei a dizer: Deus, me ensina a usar o potencial que tem minha fé. Porque olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus diz assim: a sua fé não precisa ser grande. A sua fé pode ser pequena como um grão de mostarda. Você só precisa acreditar no potencial que tem sua fé. Uau. Porque a sua fé, mesmo sendo pequena, ela pode fazer coisas grandes. Uau. Então, muitas das vezes, a gente fica louco, né? Aqui dentro, o peito chega, falta pouco sair pela boca, quando Deus se cala. Mas eu trouxe uma frase para quem está assistindo essa live. Não fique triste, não abaixe sua cabeça quando Deus estiver em silêncio. Uau. Porque o fato dele estar em silêncio lá em cima não significa que ele deixou de te ouvir. Meu Deus. Não é porque Deus silenciou lá em cima, porque ele não está te ouvindo. Deus não é surdo. Ele só está anotando no caderno dele. A resposta de Deus, ela chega no momento certo, no tempo certo. Fé é você acreditar que, independente de não estar vendo, as coisas vão acontecer. Porque tem pessoas, pastor Miguel, que ela precisa ver a chave na mão para acreditar que Deus está abrindo a porta. Uau. Isso não é fé. Fé é você acreditar que mesmo a porta estando fechada, mesmo o céu estando em silêncio, tem um Deus que zela pela tua vida. Sim. E as coisas acontecem no tempo dele. Uau. Bem explicado, bem explícito na colocação. Gabriel, todo testemunho forte, geralmente, nasce de uma prova difícil. Todo testemunho forte, geralmente, nasce numa prova difícil. Qual foi a caverna ou o deserto mais longo que você já enfrentou? Pastor, eu vim de um berço evangélico, né, criado na igreja, e aos meus 8 anos de idade, a minha mãe ela caiu em adultério dentro da igreja. E isso veio a fazer com que a minha família se separasse. Meu pai, ele foi para o tráfico de drogas. A minha mãe, para não deixar faltar nada para mim e para meu irmão, foi para a prostituição. Porque meu pai nunca deu assim, nunca chegou em mim e falou assim: Biel, tá aqui um calçado para você calçar. A gente se distanciou, se separou, cada um foi para um lado. E a minha pior caverna, a minha caverna mais difícil, era ter que crescer, né, sendo cuidado pela minha avó, vendo meu pai no tráfico de droga, trocava tiro com a polícia, tinha um cabelo no meio das costas, andava armado, aquela vida de miséria, de sofrimento. A minha mãe viajando esse Brasil, tendo que se prostituir para não deixar faltar nada para mim e para meu irmão. E eu, como toda criança, como todo jovem, procurava o vazio, procurava algo para preencher o vazio que eu tinha no coração, porque é isso que a pessoa que está no mundo procura. Porque ela tenta preencher o vazio do coração dela nas drogas, na prostituição, na fornicação, na pornografia, em vários aspectos. O homem sem Deus, ele é vazio. Então eu tentava a todo custo preencher aquele vazio que eu sentia no meu coração pela ausência dos meus pais. Então, com meus 15, 16 anos, eu começava a ir para as baladas, tentar, né, procurar uma alegria momentânea para me satisfazer. E eu me lembro que eu tinha uns 15 anos, pastor Miguel, e eu ia para as festas, eu falava para os amigos meus: como que faz para ser muito doido? Eu queria experimentar esse mundão, eu queria ser igual meu pai e minha mãe. E eles me ofereciam, né, bebida, colocava tudo quanto é tipo de coisa dentro da bebida. Falava: bebe, só beber que você vai ficar, né, vai receber um êxtase ali e vai ficar tranquilo. Quem disse que eu dava conta de beber? Deus nunca permitiu. É difícil acreditar, pastor, você vê um pai que foi traficante, uma mãe que foi prostituta, e você não herdar a maldição que eles tinham. Porque eu não tenho depressão, eu não tenho crise de ansiedade, eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho problema de saúde nenhum. Eu tinha tudo para ser um jovem perdido, eu tinha tudo para ser um jovem que estaria agora ou preso ou então na boca de tráfico, mas Deus me resgatou na minha mocidade. E se hoje eu estou aqui na frente do Senhor, e juntamente com esse povo que está nos assistindo, foi porque a mão de Deus foi misericordiosa para comigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu às vezes não tinha um amigo para passar um final de ano, um Natal sequer, eu ia para a beira das estradas e a voz do diabo ecoava no meu ouvido: por que você não se mata? Por que você não tira a sua vida? Sua mãe está perdida, seu pai está perdido, você não tem alegria, você não tem amigo, você não tem nada. Mas Deus, ele foi tão bom comigo que ele foi lá na caverna onde eu estava, resgatou a minha vida, escreveu meu nome no livro da vida e me deu mais uma oportunidade para viver. Uau! Tem muitas pessoas que estão assistindo esse podcast agora
que às vezes se encontra na mesma situação que eu. Às vezes o pai está perdido, a mãe está perdida, e ela está tentando procurar uma solução para preencher o vazio que ela sente no coração. E eu quero dizer para você que está assistindo, a sua história ainda não acabou. Uau. Enquanto tiver fôlego, ainda há esperança. E pode ser que você seja a causa e a solução da sua família voltar para a igreja. Não desista dos seus sonhos, não desista das suas promessas. Independente da caverna, do buraco que você se encontra, a voz de Deus está lá. Aonde que a voz de Deus encontrou Elias? Dentro da caverna. Dentro da caverna. Meu É Deus. dentro dos lugares mais obscuros, mais sozinhos que a gente está, é que Deus quer marcar um encontro com a gente. Uau, uau. E nessa mesma linha de pensamento, Gabriel, hoje, qual que é o relacionamento que você tem com seu pai e sua mãe? Então, hoje, meus pais, para a honra e glória de Jesus, eles ficaram 12 anos perdidos por tráfico de droga. E agora já soma mais 12 anos que eles estão libertos. Glória a Deus. Meu pai é presbítero da igreja. Glória a Deus. Minha mãe é missionária da igreja. Ambos estão libertos dos tráficos de droga. Tudo isso porque um dia um jovem acreditou na salvação da família. Porque quem olhava para meu pai e para minha mãe, pastor Miguel, falava, não, esses aí são derrotados. Esses aí vai morrer no tráfico. Esses aí não tem salvação. Mas no dia 1 de janeiro de 2012, eu levantei as minhas mãos e fiz uma aliança com Deus. E Deus usou um profeta e disse que através da minha fé ia trazer a minha família para a igreja. Aí eu comecei uma campanha no monte, busquei a Deus, intercedi pela minha família e hoje eu tenho a plena convicção que eu e minha casa servem ao Senhor. Glória a Deus. Né? Hoje eles estão no Goiás, infelizmente estou um pouquinho longe deles, né? 950 quilômetros, mas falo com eles diariamente, né? São meus maiores troféus, porque eu acredito que o maior bem que o ser humano pode ter não é o carro que ele porta, não é a empresa que ele dirige, não é os bens financeiros que ele tem. A maior bênção que o ser humano pode herdar aqui na Terra é a salvação da sua família. Glória a Deus. Né? E hoje E hoje eles estão juntos. estão juntos. Deus restaurou o casamento. Restaurou e estão aí. Uma benção. Glória a Dando Deus. trabalho pro diabo. Que bom ouvir isso, né, o Gabriel? Esse testemunho da família. E hoje, mediante a tudo que foi falado, na sua perspectiva, o que você vê como deficiência familiar hoje? A gente sabe, pastor Miguel, que o maior alvo do diabo é a família. Já reparou que às vezes as coisas estão tudo indo bem no casamento, no relacionamento, com a família, e do nada começa a contenda, do nada começa as brigas. É o propósito do diabo, é destruir a família. Ele não quer ver a gente bem um com o outro. Ele tem um ódio mortal, imortal da família. Ele tenta a todo custo destruir a família. Você sabe qual que é a maior característica do diabo, pastor Miguel? Qual? A maior característica do diabo é que ele não desiste. Uau. Ele sabe que ele vai ser lançado num lago de fogo. Ele sabe que ele vai ser pisado pela cabeça. Ele sabe que ele vai ser derrotado, mas mesmo assim ele não desiste. A gente é só para passar por uma lutinha, uma crise na família e já quer desistir de tudo. Meu Deus. O diabo ele está fazendo de tudo hoje em dia para colocar um contra o outro, para destruir a família brasileira, para destruir a família cristã. E eu acredito que se a gente não estiver em Cristo, se a nossa família não estiver alicerçada em Cristo, porque antes, pastor Miguel, de o senhor subir no púlpito e anunciar a palavra de Cristo, o senhor tem que estar bem com a sua esposa, eu tenho que estar bem com a minha noiva, porque a família sempre tem que vir além do ministério. Não adianta nada eu marchar, relampear, falar em língua estranha, sendo que a minha família não está bem. Meu O alvo Deus. do diabo sempre e será a nossa família. E eu acredito que se a nossa família tiver um alicerce sólido, uma base firmada em Cristo, não tem como o diabo armar suas tramóias, né? E nessa perspectiva, hoje você, igual você soltou agora, hoje você está aqui em São Paulo. Sim. Quanto tempo? Vai fazer 4 anos. 4 Fez anos. 4 anos ontem. 4 anos. Olha aí, feliz aniversário. 4 anos. E o que você pode presenciar o paulista do goiano referente à crença, à fé? Qual que é a intensidade? Dá para ter essa análise já? Pastor, eu vou te falar a verdade. Eu morei em Goiás 27 anos. Conheci minha noiva pela internet, fazendo live. E foi bem na época da pandemia. Na época da pandemia, eu fazia live todos os dias, pregando. Não tinha como ir para a igreja, não tinha como cultuar. Eu abria meu Instagram e fazia live. Encontrei essa moça na live, ela cantando. Eu me admirei pela pessoa dela, pela fé que ela carregava. A gente começou a orar num propósito.
E aí eu vim conhecer a família dela. Então eu decidi mudar para cá, né? Vim para uma terra distante da minha. Não foi para viver um romance, não foi para viver um plano B, né? Não foi para viver só uma paixão. Foi para viver o propósito de Deus. E a diferença que eu senti do Paulista para o Goiás é só o frio, pastor. É só o frio. Cheguei aqui em 2022 e eu não tinha experimentado 6 graus ainda. Sim. Relação ao ministério, à igreja, a fé é a mesma. Sim. Eu acredito que o povo paulista é um povo que abençoa mais do que o pessoal do Goiás. Sim. Isso eu tenho plena convicção. É mais generoso. É um povo que é mais generoso, mais receptivo. O pessoal do Goiás, eles são mais pentecostais, mas eles não são tão abençoadores na obra, não são tão abençoadores com os profetas que levam a boa palavra. Sim. Mas a fé é a mesma, as convicções são a mesma, o Deus é o mesmo. Eu acredito que não tem diferença de um povo para o outro. Eu só acredito que o povo de São Paulo me recebeu tão bem aqui nessa capital, nessa cidade maravilhosa, que eu só tenho a agradecer a Deus por todos os pastores que têm abrido as portas para a gente poder falar da palavra de Deus. Estamos aí, 4 anos já, falando do amor de Jesus. Tem sido muito bom, pastor. Qual o recado que você deixaria para essa juventude hoje? Que um dia você, de fato, estava do outro lado. Vamos se dizer, no mundo afora. Sim. Deus te encontrou, você estendeu a sua mão e veio. Qual que é o recado que você deixa para essa pessoa que está distante, ainda está pensando em 2 vezes pular para cá? Eu tenho um recado muito forte para deixar para quem está afastado da igreja. Ainda dá tempo. Uau. Enquanto tem tempo, ainda dá tempo. Mas haverá um dia, pastor Miguel, que não vai haver mais tempo. Vai chegar um dia que Deus vai falar para o filho dele, vai lá buscar minha noiva. Vai lá buscar a igreja de Cristo. E não vai ter como Jesus, que é o advogado fiel, interceder mais pela sua vida. Quando Deus bater o martelo e pedir para Cristo buscar a igreja, ele vai buscar a igreja. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito assim: todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. Eu vou usar um exemplo aqui de Salomão, pastor Miguel. Salomão, na sua juventude, tinha vigor, né? Tinha ali muita riqueza, muitos bens. Só que ele aprendeu a vida em si quando ele se amadureceu. É o jovem que está vivendo no mundo hoje em dia. Quando ele está com 12 anos, obviamente ele quer ser dono do próprio nariz. Ele quer completar os 18 anos para sair da casa do velho e da velha. Que ele não aguenta mais o pai e a mãe falando na cabeça dele. Quando ele chega no 18, é onde ele começa a dar os primeiros tropeços, bater a cara algumas vezes na parede. Só que quando ele chega nos 30, nos 35, ele pensa assim: poxa, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com a idade que eu tinha antes, eu seria totalmente diferente. A vida, ela é uma experiência. E eu te digo uma coisa, você que está assistindo esse podcast: não deixe para fazer hoje o que você poderia ter feito lá atrás. Uau. Jesus, ele tem algo muito forte, muito lindo para a sua vida. Não perca. Tem muitas pessoas, pastor, que dizem assim: ó, eu vou perder a minha juventude na igreja? Eu vou perder a minha juventude com a Bíblia debaixo do braço? Eu vou perder a minha juventude todo domingo dentro da igreja? Não, eu estou jovem. Eu vou aproveitar a vida agora. Vou beber, vou curtir, vou para a balada. Pastor Miguel, não é que a gente está perdendo a juventude na igreja. Não é que a gente está perdendo a juventude em Cristo. A gente só está ganhando. Uau. Porque a melhor coisa é a gente estar em Cristo. Glória a Deus. Então, você que está afastado dos caminhos do Senhor, arrependa dos seus pecados. Talvez você possa ser a salvação da sua casa, assim como eu. Eu não abaixei a minha cabeça pela circunstância que eu vivia, porque eu ouvia das pessoas dizer assim: ó, a família desse cara aí vai toda para o inferno. A família desse cara aí não tem salvação, não tem escapatória. Mas eu acreditei na salvação da minha família. Eu tinha tudo para desistir, eu tinha tudo para fracassar, mas eu escolhi o caminho de Cristo. E eu acredito que você também pode ser a causa e a salvação da sua família. Qual é a frase que o Gabriel mais usa no dia a dia? Frase que eu mais uso? Ixi, tem tantas, pastor. Qual que é o dilema que o Gabriel mais usa? Que fala assim: opa, esse é o dilema. Qual que é o pensamento, sua mentalidade diária, constante? Tipo, eu penso isso, eu falo isso. Eu acho que acredito que crer, pastor. Crer. A vida é sobre crer, né? Independente das coisas que a gente está vivenciando no dia a dia, se a gente não levantar da nossa cama com a mentalidade: eu preciso crer. Ontem não aconteceu, mas eu creio que hoje vai acontecer. Sim. Mas eu creio que vai acontecer.
Independente se eu estou vendo ou não, o agir de Deus ou não, eu tenho que continuar crendo. Olha que interessante, um dia Deus chegou dentro da tenda de Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua tenda. E Abraão dentro da tenda com 100 anos, sua esposa com 90, e tudo que Abraão e Sara vivenciava era uma promessa que não se cumpria. Só que por que a promessa não se cumpria na vida de Abraão? Porque dentro da tenda ele só viu o quê? As madeiras da tenda, a lona da tenda. Deus falou assim, não, a sua visão está limitada, preciso que você veja coisas extraordinárias. Sai da tenda. Quando ele sai da tenda, Deus fala para ele, agora conta as estrelas do céu. Deus não queria ver, pastor Miguel, Abraão igual bobo contando 1, 2, 15, 20. Deus só não queria ver um homem cheio de promessa olhando para baixo. Uau. Não tem como contar estrela com a cabeça baixada. É por isso que Deus fala para Abraão, olha para cima. Porque para onde você olha determina onde você quer chegar. Uau. Se quando a crise chega, a dificuldade chega, o problema chega, você é aquele tipo de pessoa que, igual o porco suíno, né? O porco suíno ele não tem articulação no pescoço. Você nunca vai ver um porco suíno olhando para cima, ele só olha para baixo. Sim. Se infelizmente você é um porco suíno que quando a crise chega, você olha para baixo, infelizmente você só vai chegar embaixo. Uau, uau. Para onde você olha determina onde você quer chegar. Meu Deus. É por isso que assim, a gente tem que manter sempre a cabeça erguida. Sim. Porque o salmista vai dizer que eu elevo, já não estou olhando mais para baixo. Uau. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Continue acreditando. Mesmo sem ver, mesmo sem perceber, continue acreditando. Sempre está relacionado a crer, né? Sim. Jesus olhava para as pessoas e dizia, tu creres que eu posso fazer? Uau. Qual foi o seu maior acerto? Quantos você tem? Eu tenho 31, pastor. Em 31 anos, qual foi o seu maior acerto? Dia 1 de janeiro de 2012. Qual foi o seu maior erro? Meu maior erro? Ter ficado longe da presença de Deus por muito tempo. Uau. Eu acho que é muito bonito a gente cantar, mas difícil é a gente viver o que a gente canta. Tem um hino que diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Só que vai falar isso para alguém que está caído. Sabe que tem muitas pessoas que estão assistindo nós aqui agora, pastor, que está afastado da igreja, sabe por quê? Por uma simples razão. Não é porque ela não consegue voltar para a igreja, é porque um dia ela recebeu uma oportunidade. O pastor presidente chegou nela e disse, hoje você vai trazer a palavra. Aí ela foi para casa, começou a ler Charles Spurgeon, começou a ler vários pregadores, comprou uma bíblia de pregador, comprou uma gravata de pregador, falou, hoje vai tremer tudo. Quando ela chegou na igreja, 15 minutos deu um branco nela. E em vez das pessoas dizer, usa Deus, fala Deus, começaram a rir do irmãozinho. E aí ele saiu tão decepcionado da igreja, dizendo, nunca mais eu piso numa igreja. Quantas pessoas que hoje em dia estão caídas, porque recebeu uma oportunidade para cantar, ensaiou, Uau. Preparou o playback, só que na hora de cantar, ela atravessou o playback na frente, errou o playback, o hino esqueceu, sumiu da cabeça. Em vez das pessoas dizer, usa Deus, fala com a tua igreja, Deus. Disseram o quê? Começaram a rir da irmã. E ela disse, nunca mais eu piso numa igreja para cantar. Meu Deus. Quantas pessoas que estão caídas, derrotadas, com força de voltar para a igreja, mas não tem força. Tem vontade, mas não tem força. Então eu acredito, pastor Miguel, que tudo se baseia na fé. Temos que ter fé, porque sem fé a gente não chega em lugar nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o personagem da Bíblia que você mais se identifica assim com a história? Moisés. E por quê? Porque eu acredito que a experiência que Moisés buscou em ter em Deus é a que eu sempre peço. Quando eu vou orar, seja para ministrar, ou seja para orar em casa mesmo, é as únicas duas coisas que eu peço para Deus. Aonde eu for, pode ser até nesse podcast aqui agora, se eu for orar, é as únicas coisas que eu peço para Deus. Deus, não me deixe sair daqui sem ouvir tua voz. Uau. E não me deixe sair daqui sem sentir a tua presença. É o que Moisés sempre buscou, estar próximo à presença de Deus. Moisés, livra desse povo, ou então eu não vou contigo. Senhor, se o Senhor não for contigo, eu não irei. Não, a minha presença vai contigo, Moisés. Senhor, eu não quero a tua presença, eu quero o Senhor conosco. Eu me identifico com o personagem de Moisés, porque a sua história se baseia na minha. 4 coisas foi tirado de Moisés quando ele era criança. 4 coisas foram tiradas de Moisés. 4 coisas foi tirado de Moisés. Primeiro, a oportunidade de ter contato com a luz do sol. Uau. E a gente sabe que toda criança precisa ter contato com a luz do sol. Sim. Só que se a mãe e o pai passeassem com Moisés na porta da casa, os soldados iam ver e iam matar o menino. Exato. Então estava crescendo um menino sem vitamina D. Sim. Raquítico, fraco, sem força, sem vigor. Segunda coisa que foi tirado do Moisés, a oportunidade de chorar. E a gente sabe que toda criança de 3 meses só sabe fazer 2 coisas, chorar e mamar.
Então, toda vez que o projeto ia chorar, a mamãe ia lá e colocava a mão na boquinha. Porque era escutar o choro do bebê, o soldado ia entrar lá e matar o menino. Terceira coisa que foi tirada do menino Moisés, pastor, a oportunidade de se alimentar. A mãe e o pai eram escravos. Comia cebola, alho, pepino e tomava da água barrenta do rio Nilo. Então, se a mãe não se alimentava direito, o bebê também não tinha leite gostoso para ele tomar. Sim. Estava crescendo sem a luz do sol, sem poder chorar, sem poder se alimentar direito. E agora, mais triste, a quarta coisa que foi tirada do Moisés, o nome. Qual que é o nome do menino? O texto não fala. Ele só recebe o nome quando a princesa encontra ele. Então, eu fiquei pensando, por que o pai e a mãe não colocou o nome no menino? Porque tudo que a gente coloca o nome, a gente acaba se apegando. Só que o pai e a mãe não sabiam se o projeto ia viver. Mas o que o pai e a mãe não sabiam é que o projeto não era deles, o projeto era de Deus. Ele só recebe o nome quando a princesa encontra ele. Então, eu me baseio na história de Moisés pelo sofrimento que ele teve, pela experiência que ele teve com Deus e por onde ele chegou. Ah, Gabriel, mas Moisés não herdou a terra prometida. Quem disse que ele não herdou? Um dia para Deus é como? 1000 anos. Imagina Moisés fechando o olho em cima do monte. Moisés, está vendo a terra? Estou vendo. Fecha os olhos. Quando Moisés piscou, ele já estava lá em cima, de frente a frente com Deus. Você não queria entrar na terra prometida, Moisés? Queria. Está aqui a terra prometida. Essa aqui é a terra que mana leite e mel. Uau! Não é aquela terra que você estava esperando. Moisés foi lá na terra prometida. Isso é polêmico, hein? A gente estava tão esperançoso em entrar numa terra que mana leite e mel, né? Acometida por gigantes. Deus falou, não, Moisés, eu tenho uma terra prometida aqui que é melhor que essa. Uau, uau. Então eu me identifico muito com esse personagem. Já preguei sobre Moisés inúmeras vezes pela sua chamada, né? Porque existe muitos pregadores que já falou sobre isso, que projeto, mesmo ele estando escondido, ele continua crescendo. Uau. E eu continuo crescendo não porque eu sou bom, mas porque muitas das vezes a gente está escondido, mas igual eu preguei ontem, tudo tem o momento certo de aparecer. Uau. Né? É um personagem que eu amo, que eu admiro. E depois de Jesus, quando eu chegar no céu, que eu não sei se quem está na live vai, pastor, eu tenho a plena convicção que eu vou. Sim. Eu estou aguardando a trombeta tocar. Depois que eu me cumprimentar Jesus, agradecer ele por ter morrido na cruz do Calvário, é o primeiro personagem que eu quero pegar na mão, estender a mão, dar um abraço nele e dizer, eu sou admirador, eu sou ministério. Porque pensa comigo, segundo o historiador Flávio José, ele vai dizer que era cerca de 600 mil homens formados. Imagina, se ele lidar com quase 3 milhões de judeus, e não era crentes fáceis de lidar não, pastor. Era crente difícil. Porque com 3 dias Deus abriu o mar vermelho. 3 dias depois eles estavam sentindo saudade da cebola, do alho e do pepino. Ficava na cabeça de Moisés o dia todo. Moisés, nós queremos água. Moisés, nós queremos comida. Imagina a pressão que ele tinha de lidar com aquele povo. É por isso que quase que ele perde a salvação. Porque Deus falou para ele, Moisés, fala com a rocha e através da rocha vai sair água. Só que Moisés estava tão irado, estava tão no limite que ele bateu na rocha. E aquela rocha, a gente sabe quem era. Era Cristo. Uau. Porque Cristo é a água da vida eterna. Sim. E ele fere a rocha. Mesmo sendo punido, ele ainda teve a oportunidade de encontrar a terra prometida. Então eu me identifico muito com esse personagem, admiro muito. E um dia eu vou encontrar ele lá em cima e agradecer a ele. E nessa passagem, nessa paraxá aí de Moisés, o que você entende quando a mãe ali deixa ele ir, ele juntamente com a irmã, né, de Moisés, Miriam está ali, deixa o menino ir, ela está se desvinculando de algo que é dela, mas qual é a leitura que você tem quando ela coloca ali e sabendo que ela tem que abandonar, senão ela vai ser pega? O que você vê nessa perspectiva? Pastor, Joquebede, ela chegou no limite da criação de Moisés. Uau. O texto vai dizer assim, ó, que o menino, eu vou até aplicar o que eu estava falando aqui agora, porque 4 coisas foi tirado de Moisés. Sim. A oportunidade de ter contato com a luz do sol. Sim. Foi tirado do Moisés a oportunidade de se alimentar direito. Uhum. Foi tirada a oportunidade do Moisés de poder ver a luz do sol, se alimentar. Ele não tinha nome, então como é que o texto está falando que ele era formoso? Se ele não tinha contato com a luz do sol, se ele não podia chorar, se ele não podia se alimentar direito, o texto está dizendo que o menino estava crescendo formoso. Só que chegou um tempo que não dava mais para esconder o projeto. A qualquer minuto alguém ia entrar ali e ia tirar o projeto do colo da mãe. Então Joquebede toma uma atitude, fez uma arca, colocou betume e pés, colocou o menino na arca. Imagina o coração de mãe fazendo isso. Quem é pai e mãe que está assistindo essa live vai entender o que eu estou falando. Sim. Só tem um motivo para ela estar fazendo isso.
Qual? Ela não queria que o projeto morresse. Uau. Qual foi a ideia da mãe? Vou fazer uma arca, vou colocar o menino no mar Mediterrâneo e há de ser que as águas do Mediterrâneo vai encontrar um menino, ou quem sabe alguém em alguma aldeia vai encontrar um menino. Só que aqui é um mistério muito interessante, pastor Miguel. Qual? Porque ela fez a arca, colocou o menino, falou para Miriam levar um menino para a beira do rio e ela foi orar, porque crente ora. Uau. Quando ela está em casa orando, intercedendo pela a vida do Moisés, Miriam, o texto vai dizer que ela colocou a arca e prostou-se. Só que no original vai dizer que Miriam acompanhou a arca. Pastor Miguel, dentro do Egito, eu estudei um pouquinho, lá existia 5 capitais, ou teve 5 capitais. E a capital do Egito, naquela época de Moisés, chamava Mênfis ou Luxor, porque ela tinha 2 semânticas, 2 etimologias para o seu nome. Naquela capital do Egito, chamada Mênfis ou Luxor, foi construído um local chamado Tanque das Princesas. Um local privativo, onde as princesas poderiam descer para se banhar, para que ninguém pudesse atrapalhá-las. Porque pensa comigo, princesa, príncipe, sempre vai querer as primícias das coisas. Eles jamais vão aceitar uma coisa que é passada pelos escravos para depois passar para eles. Sim. Então foi construído na parte mais alta da terra de Gósen um tanque das princesas, onde as princesas desciam e ali tinha sua privacidade para poder se banhar sem que ninguém incomodasse. E aonde que ficava o acampamento dos hebreus? Ficava na parte mais baixa do rio Nilo. O rio Nilo, ele tem 6.650 quilômetros de extensão de água. 2.500 quilômetros da sua hidrografia estão dentro da terra de Gósen do Egito. Então pensa comigo, se o acampamento dos hebreus ficava aqui embaixo e o tanque das princesas foi construído lá em cima e a água era corrente, qual que era a intenção de Miriam? Descer. Vou colocar a arca aqui embaixo para que a água do rio Nilo venha com a correnteza e leva a arca para o mar Mediterrâneo. Agora me explica, pastor Miguel, como é que a arquinha de Moisés foi parar lá em cima? Meu Deus, forte. Como que a arca de Moisés foi parar lá no palácio, se a intenção da menina era afastar a arca dos hebreus? É porque quando Deus tem um projeto na vida de alguém, ele coloca um motor propulsor na arca, porque quem tem promessa, pastor, não volta para trás. Quem tem promessa não afoga. Uau. Quem tem promessa não retrocede. Quem tem promessa tem um palácio esperando. Uau. Quero dizer para você que está assistindo essa live, as promessas que Deus fez para você, tá para nascer um homem capaz de impedir aquilo que Deus fez na sua vida. Tem um palácio te esperando. Mesmo que tenha crocodilo, mesmo que tenha jacaré, mesmo que estão fazendo de tudo para revirar sua arca, quem tem promessa tem um palácio esperando. E o mais interessante, pastor Miguel, que subindo no rio acima, cheio de jacaré e crocodilo, o menino não chorou. Uau. Só chorou quando a princesa tirou o lenço e viu ele. Porque quem chora na hora errada sai do caminho do palácio. Meu Deus. Agora, quem aguenta calado as provações, as dificuldades, as lamúrias, recebe a promessa de Deus. Uau, uau. É por isso que crente tem que entender o momento certo de chorar. Por isso que crente tem que entender o momento certo de adorar a Deus. Muitas das vezes a gente está chorando no momento errado. Uau. A gente está chorando no momento que era para dar glória. É. Entendeu? E nesse cenário. E agora Joquebede entra no palácio. Como que você vê, né, nessa perspectiva Joquebede, teoricamente, achando que não vai ver mais o menino? Sim. A maior surpresa que ela recebeu, né? E como que você vê esse cenário de ela ser contratada e cuidar exatamente do menino? É porque eu disse que Deus não escolhe o projeto errado. Qual que foi a intenção de Deus? É mostrar para Joquebede e para Arão que o projeto que Deus deu para eles, independente se estava distante, uma hora ia voltar para a mão deles. Uau! Forte. Não é porque eles não estão vendo o que está acontecendo com o projeto, é igual um engenheiro vai construir uma obra. Quando um engenheiro vai construir uma obra, ele tem que estar a parte de tudo o que está acontecendo. Sim. Desde o início da obra até o final da obra. Só que ele não sabe o que pode acontecer no meio. No meio tem uns imprevistos. No meio da trajetória de Joquebede e Arão, teve um imprevisto. Meu filho está prestes a ser morto. Daqui a pouco, ele vai ser morto. Só que ela não sabia o destino que aquela arca ia tomar. Era Deus dizendo para Joquebede, Joquebede, aquilo que eu te dei, eu entrego de volta para suas mãos. Meu Deus, forte. É igual Deus fez com Abraão. Deus perde o filho. Você acha que Deus ia tomar o único filho que Deus tinha dado para Abraão? Não. Claro que não, pastor. Deus jamais ia fazer isso com Abraão. Era Deus querendo mostrar para Abraão, eu não estou importando com o filho, eu só quero o espaço. Uau. Eu quero saber se eu sou mais importante para você do que Isaac. O maior prazer de Joquebede foi quando ela viu Moisés novamente. Ela entendeu que Deus estava devolvendo o projeto para ela de novo. Você acha que Miriam não podia chamar qualquer pessoa para cuidar do menino? Sim. Ela chamou quem? A dona do projeto. Quem colocou o projeto no mundo. É Deus dizendo para você que está assistindo essa live, os projetos que Deus entregou para você vai voltar para sua mão.
Meu Deus. É isso aí, estamos com Gabriel Felipe aqui no nosso estúdio do FECast. E você que está assistindo esta live, segue muito no nosso canal do YouTube, FECast com o pastor Miguel de Assis. Já segue a gente, assina lá o sininho, né, pastora Karina? Como que é, pastora Karina? Ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreva no canal e compartilhe. Ela gosta de falar essa frase. É isso aí, gente. Estamos aqui a todos os nossos patrocínios, Empresa Winnick, Empresa Saúde e Vida, Empresa 7D Empreendedorismo, a todos que estão conectados conosco. Nós estamos aqui no nosso estúdio do FECast com Gabriel Felipe. Gabriel Felipe, vamos partindo para as conclusões finais aqui. Quando o assunto é bom, passa rápido, né? Gabriel, hoje a juventude tem sofrido grandes ataques, né? E um dos ataques é o mundo, que tem um ditado que diz, né? O mundo não tem nada para oferecer, né? E isso, no meu ponto de vista, não sei se você pensa da mesma forma, o mundo está oferecendo, tem para oferecer. Se não tivesse nada para oferecer, não teria tanta gente lá perdida. E na perspectiva literal que eu trago essa pergunta é o seguinte, que o mundo tem para oferecer e fazer que pessoas fiquem nele, né? Não só oferecer, mas te segurar nesse mundo. Você já foi do mundo afora. E por que hoje você acha que os jovens não fazem tanta questão de estar dentro da casa de Deus? Pastor Miguel, referente a essa pergunta, o mundo sempre vai te oferecer oportunidades. O mundo não tem nada para te oferecer. Isso se baseia nas suas escolhas. Sim. É as escolhas que você faz que vai determinar onde você vai chegar. Seja elas boas, seja elas más. Sim. É as escolhas que você faz. Por exemplo, o mundo tem tanta coisa para oferecer. O mundo que eu vivi é o mesmo que todo mundo vive? Ou eu estou num mundo diferente? Claro que não. O que o mundo me ofereceu foi uma vida de drogas, uma vida de bebida, uma vida de prostituição, mas eu fiz a minha escolha. Sim. Mesmo sendo jovem, mesmo tendo pouca idade, eu escolhi a Cristo, né? Eu escolhi servir a esse Jesus. O mal do século hoje em dia é qual? A depressão. Exato. Quantos jovens hoje em dia que estão tentando a todo custo tirar sua vida, trancanfiados dentro do quarto, sem alegria, sem vida, né? Sem amigos, aprofundando a sua vida. E aí, pastor Miguel, eu quero deixar um texto aqui muito forte para falar sobre esse assunto. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmos 42, olha o que o salmista Davi vai dizer no Salmos 42. Ele está chegando numa fase da sua vida que ele está perguntando para a sua própria alma. Olha o que ele vai dizer. Por que está abatida, ó minha alma? Forte. Por que te perturbas dentro de mim? Porque o que é a depressão? A depressão é o acúmulo dos traumas do passado com a ansiedade das coisas do futuro que ainda não aconteceu. Uau. É uma luta interna que você tem entre duas pessoas dentro de si. Uma quer avançar, a outra quer recuar. Uma quer se levantar, a outra quer permanecer no chão. Então, o salmista Davi está dizendo, minha alma está perturbada dentro de mim. A angústia, o sofrimento que eu estou sentindo está dentro da minha alma. Só que no capítulo 55, ele dá a resposta de como sair da depressão. Sabia disso? Na época do Davi tinha depressão. E sabe como que ele se tratou da depressão, pastor Miguel? Não foi indo no psicólogo. Com todo respeito aos psicólogos que estão assistindo aqui, ele não foi tratado pelo psicólogo. Ele dá a resposta no capítulo 55, versículo 17. Ele está dizendo assim, foi tu, amigo meu, que sentava na minha mesa. Ele estava querendo dizer, se fosse um inimigo que estivesse fazendo o que está acontecendo, eu até entenderia, mas era tu, amigo meu, sentava na mesma mesa que eu, comia na mesma mesa que eu, vinha na minha casa, foi tu que me feriste, mas agora eu me levantarei pela manhã, pela tarde e pela noite e orarei ao Senhor. Uau. Sabe o que ele estava querendo dizer? Existe um caminho para sair da depressão. A oração. A oração. A oração sempre foi e sempre será a chave da vitória. Independente do caminho que você esteja trilhando, jovem, procure o caminho de Cristo. E a sua oração, ela será a base para trazer a sua família para a igreja. Eu tinha tudo, pastor Miguel, para não estar aqui agora na sua frente. Meu Deus. Tinha tudo para ser um perdido, um drogado. O mundo estava oferecendo coisas e coisas para jovens. O mundo está oferecendo coisas, né, que a carne agrada. Mas é você que escolhe. É você que escolhe o caminho que você quer trilhar. Quantos jovens hoje em dia que querem trilhar o caminho da perdição, agora estão presos, agora estão vivendo uma vida de perdição. Mas quantos jovens agora escolheram o caminho de Cristo? Estão adorando a Deus, estão buscando a Deus. Então não é o que o mundo oferece, é as escolhas que você faz.
E eu te aconselho nessa noite, escolha sempre Cristo, porque Cristo jamais te abandonará. É isso aí. Boa leitura. Gabriel, muito obrigado pela tua participação aqui no FECast. Que Deus continue lhe prosperando, que o Senhor continue te dando amplitude, expansão, crescimento. E eu queria que nesse final de tudo que nós falamos aqui, partindo para esse final, eu queria que você... nós vamos testar seu cognitivo antes de nós terminar aqui. É uma pegadinha, tá? Tá bom? É resposta rápida. Por exemplo, eu falo comida, você fala a comida que você mais gosta. Cor, a cor que eu mais gosto, tá bom? Perfeito. Mas no embrulho aí sempre vai ter uma charada. Eita, glória. Mas nós vamos fazer essa pergunta aí e você vai respondendo rápido, tá? Perfeito. Igual HD. Igual HD. Vamos testar a caixa. Igual eu falo o cearense. Vamos testar a caixa para ver se tá boa. Perfeito. Cor. Preto. Comida preferida. Lasanha. Viagem dos sonhos. Céu. Oh, uau. Viagem que já fez que faria novamente. Angra dos Reis. Uau. Sonho terreno. Minha casa. Amizade. Espírito Santo. Família. Tudo. Projeto. Ganhar almas para Jesus. Vida financeira. Uma bênção. Pregação. Minha vida. Pregar não é difícil. Difícil é viver sem pregar. Uau. Top. Cristo. O centro de tudo. Cruz. A maior lição que a gente pode ter. Arrebatamento. Aguardo. Antes ou depois aí, pré, pós. Não, antes, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bem. Mãe. Minha rainha. Pai. Meu herói. Uau. Lula. Sangue de Jesus tem poder. Bolsonaro. Uma bênção. Brasil. Uma nação que precisa ser moldada. Uau. É isso aí, tá bem. Esse é o cognitivo, tá bom, tá bem. É isso aí, muito obrigado. Deixa suas conclusões finais, seus agradecimentos a essa câmera aqui. Na contagem de 3. 3, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui toda a equipe do FECast que nos recebeu aqui com muita alegria, uma recepção muito calorosa. Agradecer o espaço de poder estar aqui com vocês. Você que ficou até agora na live, quero que Deus te alcance, que Deus te prospere, que Deus abençoe sua casa, sua família. E eu quero dizer para você que está assistindo, enquanto tem tempo, não perca suas oportunidades. Jesus, ele está te chamando. Ele tem um plano de salvação muito lindo para você e para sua família. Que você possa encontrar a Cristo enquanto ainda dá tempo. Um beijo no seu coração. Fica aqui o meu forte abraço e o meu agradecimento ao pastor Miguel, à pastora Karina, pela oportunidade de estar com vocês. É isso aí. Como que tá o Instagram do Gabriel Felipe? Como que faz para te seguir lá? É só você colocar OF Gabriel Felipe, você vai me encontrar lá. Telefone para contato. 62, porque meu DDD ainda é de Goiás, tem que atualizar para de São Paulo. Sim. DDD é 62 992 46, perdão, 992 44 46 96. 62. 92 46 4496. É isso aí. Se você quiser levar o diácono Gabriel Felipe, alguém que tem compromisso com a palavra, nós indicamos, leve ele na sua igreja, num congresso, ministração para jovens, igreja, que você será muito edificado. Segue muito ele no Instagram, segue a todos que estão aqui também. Obrigado pela tua participação, a toda a equipe, a todos os nossos patrocínios. E é isso aí. FECast é isso. FECast é palavra de vida, testemunho, conselho e orientação e muito testemunho. Deus te abençoe. Sexta que vem, no mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui. Se assim Deus nos permitir. Um beijo no seu coração e até mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe.